Olá, vamos dar seguimento aos nossos vídeos, né? Que todas as vezes eu falo a mesma coisa para vocês, assim, a finalidade de ajudando no que vocês têm que ler e estudar para essa semana. Bem, para nossa aula de sexta-feira, dia 22, o nosso tema é importantíssimo, é a realização de desejos. Uma outra conferência introdutória, e eu vou começar fazendo o seguinte comentário, que o Freud, ao criar a psicanálise, ele sabia de duas coisas assim bem importantes. Primeiro, que ela não estava apenas destinada ao aperfeiçoamento externo do homem. Muito pelo contrário, o Freud se preocupou sempre imensamente com o aprimoramento, com o desenvolvimento da vida do mundo interno das pessoas. E também ele sabia que não era só para capacitar o ser humano para adaptar-se ao meio e aos requisitos da evolução. Outra coisa também que ele tinha em mente é que a psicanálise, para ele, era avessa a algumas finalidades de outras ciências que visavam conquistar para o homem meios para a destruição. Então, ele era avesso a essas duas coisas, de não só capacitar o homem externamente para poder se adaptar ao mundo exterior, e também ele não estaria interessado na ciência que capacitasse o homem a ter meios para destruir a vida. E aí pode ter vários exemplos, até a construção de material bélico, tudo isso, né? Bem, desse modo, o sentido que Freud impôs à nova ciência foi o de partir do conhecimento integral para a solução das dificuldades que impedem o desenvolvimento de uma mente sã. Freud efetuou, assim, ao longo dos anos de elaboração de suas teorias, um trabalho que consistia na retomada de questões fundamentais para a psicanálise, de vez que toda ocasião era útil para fazer valer o novo conhecimento e a nova compreensão do indivíduo. Então, por exemplo, nessa conferência que nós vamos estudar, a realização de desejos é uma situação importantíssima na vida de um ser humano. Nós andamos falando desde o começo das nossas aulas que o ser humano ele é imbuído pela pressão instintual e ele, ao sentir a pressão instintual, por exemplo, um instinto de sobrevivência, a fome, ele tem que sair para a realidade externa e dar um jeito de realizar esse desejo. Eu dei um exemplo bem simples, porque daí nós estaríamos falando da necessidade que o ser humano tem de se alimentar, né? Mas ele tem que, de alguma forma, poder conquistar tudo aquilo que ele precisa para poder realizar os desejos. E a gente começa falando daqueles que são fundamentais, básicos, e vamos para todos os outros, né? Que é como que a pessoa vai resolver a própria vida dela. Então, essas conferências não são a primeira introdução de Freud à ciência psicanalítica. Nós já estudamos algumas, por exemplo, ali nas 5 lições. Então, essa forma de conferência que ele tinha de falar com um público, né? Mas essas aqui são uma renovada apresentação de vários problemas expostos em trabalhos anteriores que então ainda estavam sem solução, e também de novos problemas para os quais adviriam novas soluções. Então, você vê nas apresentações
do Freud, que ele vai fazendo uma apresentação da evolução do pensamento dele, né? Nessa época, 1916, 1917, a Primeira Guerra Mundial era plena, muito devastadora. Então, o conflito externo entre os homens deu motivos a Freud para manipular seus conhecimentos no sentido de abrir um novo caminho à investigação do psiquismo a partir de seu lado violentado por recordações dolorosas e traumáticas. Vocês veem que isso que eu estou falando, ele tem uma ligação extrema com o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, uma conferência que vai nos interessar muito de perto, como que o homem faz para realizar os desejos, que ele é um poço disso o tempo todo, em situações onde o mundo externo está violentado. Exatamente o que estamos vivendo nesse momento. Como que faz para realizar os desejos, né? Aquele introduziu material novo referente à etiologia da ansiedade, das fixações histéricas e reuniu exemplos clínicos relevantes para o leitor interessado numa compreensão inicial dos conceitos fundamentais da psicanálise. A psicanálise revela tantas coisas novas e tantas coisas que contraditam opiniões tradicionais que não pode deixar de provocar sempre muita contestação, não é? Então, eu queria conversar uma coisa com vocês. O Freud, quando ele vai falar sobre realização de desejos, vocês notaram que é uma conferência que ele vai falar imensamente sobre os sonhos. Então, desejo e poder sonhar são coisas que estão muito relacionadas. Você pode estar num estado de vigília, mas de alguma maneira a sua mente tem que funcionar de uma forma que é semelhante à maneira como ela forma os sonhos, né? Porque você tem que dar um jeito de fantasiar, de sonhar, para você poder ir atrás da realização que você está necessitando. Então, eu vou falar alguns conceitos, como eu estou me acostumando a fazer para apresentar para vocês, que eu acho que esses conceitos que entram na composição dos sonhos ajudará na leitura dessa conferência. Então, eu gostaria de falar, em primeiro lugar, sobre o conceito de sonho, como que o Freud define. E ele fala que um sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido, né? Então, à noite, fala que nós trabalhamos muito, porque você tem que se manter dormindo, você tem um corpo que continua demandando necessidades e você tem que disfarçar um pouco essas necessidades, de certa maneira, promover uma realização para você poder ter sossego para continuar dormindo. Porque se você tiver assim, com uma fome muito grande durante a noite, você vai acabar acordando e vai precisar ir até a cozinha e ver o que tem para comer na geladeira. E daí o seu sonho é interrompido, o seu sono é interrompido. Essa formulação de que o sonho é a realização disfarçada de um desejo que a pessoa reprime para poder continuar dormindo, é essa formulação que pode ser considerada a mais concisa definição dada por Freud do que seja um sonho. A elaboração do sonho constitui a sua parte mais essencial,
Às vezes a gente fica impressionado de ver como que você dormindo, a mente às vezes elabora uma história que é incrível, assim, quanta coisa que tem naquela história, quantos detalhes, e você pensa: "Puxa, podia ser diretor de um filme", né. Quantos elementos você vai buscar e você forma uma verdadeira história ali, sem sair do seu leito. Somente através da compreensão das leis e condições que faz com que um sonho seja elaborado, nós podemos atingir o conteúdo latente do sonho, o qual contém o desejo verdadeiro e disfarçado. Os sonhos, porque geralmente os desejos, eles são proibidos, então ele tem que conseguir ultrapassar a censura que está sendo apresentada ali naquele momento para não tornar consciente alguma coisa que se tornasse, talvez a pessoa se sobressaltasse e não continuaria dormindo. Os sonhos são a realização de desejos ao serviço da preservação do sono. Esse enunciado seria mais tarde restringido pela afirmação de que os sonhos são tentativas de realização de desejos. Aceitamos a ideia de que a razão pela qual os sonhos são invariavelmente realizações de desejo é que eles são produtos do sistema inconsciente, cuja atividade não conhece outro objetivo a não ser a satisfação de desejos, e não possui sob o seu comando outras forças que não sejam impulsos impregnados de desejos. Então tem que haver uma situação conciliatória ali. Uma outra coisa que nós poderemos abordar: os sonhos são um produto da mente. Os sonhos não são meramente um processo somático. Eles não são destituídos de sentidos. Não são absurdos somente. Então, Freud ele conseguiu trazer essa questão de que, através dos sonhos, muitas coisas poderiam ser compreendidas. Ele não tinha essa postura que às vezes você vê algumas pessoas terem e falar: que bobagem, não liga para isso, é só um sonho. Para ele, não. Precisava sim ser entendido, ser pensado, ser analisado e interpretado. E então ele não achava que eram absurdos, pelo contrário, são fenômenos psíquicos de inteira validade, realizações de desejos e podem se inserir na cadeia de atos mentais inteligíveis do estado de vigília. São coisas que aparecem no sonho, que às vezes na vigília é exatamente o que a pessoa está vivenciando. Eu poderia dar um exemplo para vocês, por exemplo, quando a pessoa está tendo conflitos muito intensos com uma figura de autoridade, às vezes até uma figura próxima, está se rebelando contra a autoridade de um pai, ele pode ter um sonho que ele estava no exército e o comandante fez isso, fez aquilo, eles brigaram, ele conseguiu ganhar na luta, tal. Às vezes, dentro de um contexto na análise, você vai vendo que aquela figura de autoridade pode, às vezes, até representar o próprio pai, né, que a pessoa está em conflito. E outra coisa bastante importante que o Freud fala é que os sonhos, eles são uma forma de pensamento. Os sonhos nada mais são do que uma forma particular de pensamento, possibilitada esse pensamento pelas condições do estado de sono e criada pela elaboração onírica. A pessoa está dormindo,
mas ela vai ter acesso a um verdadeiro arquivo de dados e que vai fazer com que ela possa elaborar a história, que a gente chama de elaboração onírica, e que ela acontece de maneira totalmente inconsciente. Você não participa dessa elaboração. Quando você vê, você começa a sonhar. O sonho está ali pronto, né, para você poder lembrar e poder pensar em alguma coisa sobre ele. Um sonho, ele não é o inconsciente. Trata-se da forma pela qual um pensamento remanescente da vida desperta, pré-consciente ou mesmo consciente pode, graças ao estado favorecedor de sono, ser remodelado. No estado de sono, esse pensamento foi reforçado por impulsos inconscientes de desejo e assim experimentou uma deformação através da elaboração onírica, que é determinada pelos mecanismos predominantes no inconsciente. Então, para pegar esse exemplo que eu dei, a pessoa pode estar vivendo uma angústia e um conflito muito grande com a figura paterna, ao invés dela sonhar diretamente com isso, que talvez a ansiedade subisse muito e ela até acordaria, ela faz todo um disfarce, um deslocamento, uma condensação do problema e aparece uma história. A pessoa continua dormindo. Depois, no dia seguinte, ela pode até entender que aquela história tinha mesmo a ver com os conflitos de vigília dela que estão vigentes. É uma forma particular de pensamento em que parece que não pensamos, mas passamos por uma experiência. Isso é, atribuímos completa crença a essas alucinações. Tal é que, às vezes, quando você desperta, é uma experiência mesmo que você vive, porque às vezes você acorda triste com o que você sonhou, você acorda aflito. Então, não são apenas imagens que apareceram. Você tem uma verdadeira experiência emocional. Eu me lembrei que uma colega analista de criança, ela contava que ela atendeu uma criança que ele falava assim: eu não gosto do filme que passa na minha cama, né? Estava se referindo aos sonhos que o deixavam aflito. Os sonhos preservam o sono. Os sonhos são os guardiões do sono e não seus elementos perturbadores. Os sonhos são coisas que eliminam os estímulos psíquicos perturbadores do sono pelo método de satisfação alucinatória, como eu falei. E uma pessoa pode nos perguntar assim: mas por que às vezes uma pessoa está sonhando e ela fica tão aflita que acorda? Então, até nessa conferência mesmo, o Freud fala que às vezes o sonho ele é um guardião, e às vezes você tem um guardião que, quando ele sente que ele não vai dar conta do que está acontecendo lá fora, ele pode até acordar o dono da casa e falar: olha, eu não dei conta, acho que nós precisamos chamar a polícia, né? Um sonho é uma formação conciliatória. O sonho tem uma dupla função. Por um lado, ele é egocintônico. Por exemplo, se eu estou com muita sede, eu posso sonhar que eu estou bebendo água. E então eu vou fazer alguma coisa no sonho, que é exatamente aquilo que eu estou precisando. Por isso que a gente fala egocintônico. Ele combina com a necessidade egóica. Pois, eliminando os estímulos que estão interferindo com o sono, ele serve ao desejo de dormir. Se eu tiver uma satisfação alucinatória, que eu estou tomando água,
eu fico mais sossegado e continuo dormindo. Por outro lado, permite que um impulso instintual, a sede, reprimido, obtenha a satisfação que nessas circunstâncias é possível chamar de uma realização alucinatória de um desejo. O desejo representado no sonho. O desejo inconsciente constitui o elemento indispensável na formação do desejo representado no sonho. É para isso que o sonho aparece, para representar um desejo, mas de forma disfarçada. A elaboração do sonho é um processo psíquico que transforma o conteúdo latente do sonho no conteúdo manifesto. Então, vamos pensar assim: o conteúdo latente seria a questão de uma desavença com a figura de autoridade. E o conteúdo manifesto seria, no sonho, aparecer uma briga com o chefe da sessão, tá certo? O conteúdo latente, às vezes, é com a figura paterna. No conteúdo manifesto, vai aparecer como tendo uma desavença com um chefe, que ele pode fazer um deslocamento, então, e condensar a ideia de uma figura de autoridade. Os modos de transformação consistem na condensação do material e o deslocamento de suas catexias e a sua modificação pictórica e trazer situações dramáticas. Aparece na imagem visual, né? Na história que é contada. Considerações de representabilidade. A representabilidade, ela refere-se a um dos aspectos da elaboração onírica. Serve à função de modificação de pensamentos e impulsos de maneira tal que eles possam ser representados, solicitando sobretudo em forma visual, como parte do sonho manifesto, ao mesmo tempo que serve aos interesses da censura e da condensação. A condensação em sonhos é um dos mais importantes mecanismos caracterizados da elaboração onírica, e em conjunto com o deslocamento é uma marca distintiva dos processos psíquicos primários que operam no sistema inconsciente. Consiste numa operação psíquica pela qual muitas imagens e representações são fundidos em uma única, de modo que serve para driblar a censura e, ao mesmo tempo, serve de acesso ao simbolismo e tem várias cadeias associativas de representações com os respectivos significados inconscientes e produzem o que se denomina condensação. O deslocamento em sonhos é o mecanismo pelo qual a energia psíquica pode deslizar de uma representação inconsciente para outra, a qual esteja ligado por um vínculo associativo. Eu vou ficar falando sempre o mesmo exemplo porque eu acho que facilita. Existe uma cadeia associativa entre a figura de um pai e de um militar, por exemplo, porque é a pessoa que manda. Então, você desliza, você faz um deslocamento e você mantém a cadeia associativa. Ou um chefe, ou um militar, ou uma pessoa que está acima de você, que exerce alguma função de autoridade. No inconsciente reina o processo primário, no sentido que no processo primário o que rege é a obtenção do prazer apenas, não existe o pensamento, né? Onde não há noção de lógica, de espaço, de tempo, de causalidade, mas sim predomina um livre deslocamento.
Nos sonhos, a passagem do conteúdo latente do sonho para o conteúdo manifesto é decisivamente possibilitado por deslocamentos. E agora tem o último item que eu quero conversar com vocês, que é exatamente sobre a interpretação dos sonhos. O que acontece depois? Existe a elaboração, existe a memória desse sonho. Então, quando o paciente conta para você o que ele sonhou. A interpretação do sonho, naturalmente, está a cargo, a princípio, do analista. E é o processo pelo qual se chega ao significado latente partindo do conteúdo manifesto do sonho. Esse processo requer essencialmente que o paciente proceda à livre associação com elementos oníricos, à medida que os recorda, o que inclui a identificação também dos resíduos diurnos contidos no sonho. É comum, à noite, você faz uma elaboração onírica, que às vezes nessa elaboração existe alguma coisa que você viveu no dia anterior, e nós chamamos isso de resíduo diurno. São coisas que você não conseguiu elaborar durante o dia, à noite ele aparece no teu sonho. Por exemplo, se você brigou com alguém, é capaz de à noite você sonhar com uma briga. Essas cadeias associativas de pensamento conduzem a certas ideias centrais, as quais podem aparecer mais de uma vez. A partir dessas ideias centrais, e em conjunto com seu próprio conhecimento de psicopatologia e dos símbolos oníricos do paciente, o analista pode então deduzir o desejo inconsciente reprimido, usualmente de natureza sexual infantil e também agressiva por vezes, que foi a força motivadora do sonho e constitui o seu significado latente. Às vezes o significado latente é exatamente um conflito entre sentimentos de amor e de ódio. O valor que a interpretação de sonhos propicia é a informação das atividades inconscientes da mente. O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica em sua natureza mais íntima. Ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do mundo exterior, que tem tanta coisa para a gente conhecer que nunca termina, e é tão incompletamente apresentado pelos dados da consciência quanto é o mundo externo pelas comunicações dos órgãos dos sentidos. Quer dizer, aqui ele está falando que, na verdade, a gente capta muito pouco de tudo, tanto da realidade externa como daquilo que nós podemos conhecer. As interpretações de sonhos é exatamente a estrada real para o conhecimento das atividades inconscientes da mente. Então, só para a gente finalizar, eu gostaria de falar isso para vocês, assim. Eu acho que esses conceitos que eu fui colocando, vocês ouçam e depois vocês vão ler a conferência e vão falando para mim se ajudou a entrar no clima do que o Freud quis dizer, porque vocês já notaram também que algumas coisas o Freud não expõe diretamente como conceitos pontuais. Ele começa a falar de uma situação e você vai percebendo por que será que a realização de desejos foi tão enfático na questão da formação dos sonhos, né? E daí você vai pensando que para realizar desejos é preciso sonhar, tá bem? Obrigada.